A Lacira nasceu no dia 17 de dezembro e a mamãe morreu no dia 22 de fevereiro. Pouco tempo. Muito pouco tempo. E eu estava de recesso de sala de aula porque eu estava grávida. E eu fiquei muito abalada com a morte da minha mãe. Eu era alucinada pela minha mãe. Eu tinha uma paixão pela minha mãe. Pelo meu pai também, né? Eu era assim, uma filha que se eu tivesse que fazer tudo o que eu fiz, eu fazia de novo e ainda fazia mais. E aí chegou a hora de eu tomar posse da minha sala de aula, pós recesso da barriga, né? Da gravidez. Quando eu cheguei para tomar posse das minhas aulas, tinha um coordenador que ele tinha uma implicância danada comigo. Ele gostava de mim, mas me implicava demais comigo. E quando eu cheguei para tomar posse, ele tinha colocado todas as minhas aulas à noite. Eu com a menina recém-nascida. E tinha colocado um rapaz bem jovem no meu lugar, no horário nobre da manhã. E eu sou muito espontânea, eu não crio uma capa para eu poder agir, eu vou. E aí eu cheguei na sala dos professores, estavam os professores todos que tinham ligação comigo, e eu disse: professor, coordenador, como vai ficar o meu horário? Ele disse: nem me pergunte, o horário é esse que eu determinei e acabou-se, não mudo por hipótese nenhuma. E fim de papo. Eu estava muito vulnerável, muito sofrida com a ausência da minha mãe, com a perda, e comecei a chorar. E eu chorava porque eu dizia: meu Deus, por que esse rapaz está fazendo isso comigo? Sem motivo nenhum. O que eu fiz? Né? O que eu vou fazer? Eu quero ficar... E aí chegou um outro coordenador, que eu queria muito bem, que era uma pessoa muito sensata, me viu chorando e disse: Alódia, vamos para a minha sala. Deixa eu passar isso aqui, vamos para a minha sala. E eu fui, quando cheguei na sala, o coordenador disse: Alódia, você não tem condições de ficar hoje aqui na escola. Eu vou chamar o seu marido, e ele vem lhe buscar, e você acalma os ânimos, depois a gente vê o que é que a gente consegue fazer. E aí o Paulo Sérgio chega na escola técnica e eu me achando aqui, a protegida pelo marido, né? Que isso era uma coisa que existia muito isso. O marido dizer: você não vai mais fazer isso, você não vai mais trabalhar, você não vai. E o Paulo Sérgio chegou e disse: você não está vindo para cá para sofrer nem para chorar. Você está vindo porque você gosta, porque você tem esse talento de dar aula, gosta, é apaixonada pela sala de aula, mas você não vem mais. E eu me senti acolhida, me senti protegida, né, pelo meu marido, e aceitei a decisão. E fui-me embora, e no dia seguinte pedi demissão. Que hoje eu digo para todas as pessoas: não ajam debaixo de emoção. Porque depois me deu um arrependimento enorme, porque hoje poderia eu estar aposentada, ganhando muito bem, tranquila, né, feliz, porque tinha tido toda uma história dentro da sala de aula que eu adorava. Inclusive, eu adotei lá um aprendizado que eu tive com a irmã Elizabeth, que quando a gente estava falando na sala de aula, ela começava a baixar a voz, baixar a voz, baixar a voz, e aí ninguém mais ouvia e ela dizia: teste para nota. E aí eu fazia exatamente isso na escola técnica, com aqueles homens, porque eu tive aluno, quando passou para essa escola técnica federal do Ceará, eu tinha aluno que era pai de colega do Paulo Sérgio na faculdade de engenharia, porque passou a ser uma escola procuradíssima, né? E era tudo maravilhoso. Enfim, são experiências que você adquire e que você, quando chega na minha idade, diz assim: se eu soubesse ontem o que eu sei hoje, muita coisa eu não faria.
mas não teria também a graça da conquista e do aprendizado, né? Então, o nosso Senhor foi sábio quando fez com que você fosse aprendendo com os erros, os acertos durante toda a sua existência. É isso aí. Né? A gente aprende se movimentando. Sim, né? claro, claro. Errando também, né? Então... E a gente fica pensando, sabe, Carlos Ernesto, mudou-se tudo, muita coisa mudou, sabe? Os comportamentos dentro dos adolescentes, a gente era muito pura. A nossa turma do Colégio da Imaculada Conceição era muito pura, era uma coisa linda demais, chegava ao ponto da irmã Elizabeth dizer assim, foi a turma mais pura que passou nas minhas mãos. E a gente era muito inocente, sabe? Eu lembro que a gente tinha que ter 2 alças, adolescente, a do sutiã e a da combinação. Então, quando a gente não ia de 2 alças, a gente ia ser chamado a atenção e era uma coisa natural, que a gente aceitava aquilo, né? Hoje, ninguém aceitaria mais isso. E eu era toda enquadrada, sabe? Eu tive uma prima que morou comigo, que era carioca e passou 2 anos morando na nossa casa. E hoje eu tenho uma comadre que brinca comigo, porque era muito amiga da minha prima, e diz assim, Lólia, você era muito certinha para nosso gosto, porque a minha farda era impecável. Impecável. Da irmã Lima, que era a nossa diretora, quando ela queria mostrar o uniforme, que chegava alguém lá, ela mandava me chamar na sala de aula. E eu vinha impecável na minha farda. E como eu era chefe de equipe, eu não queria perder pontos, porque todo final de mês a gente recebia a carteira na sala de aula com os conceitos, né, e tudo. E eu queria sempre que o meu comportamento fosse exemplar. Eu andava com uma caixinha, que os nossos botões da farda, eram 6, eram presos com passador, com alfinete de segurança. Então eu tinha uma caixinha com N botões, N passadores, para as meninas da minha equipe estarem sempre com 6 botões. Era uma figura, mas assim foi. Ficava supervisionando as amigas. Tudo direitinho, para todo mundo tá normal, todo mundo tá lindo.